Que falta o Isaac ainda, né? Bom, por que teoria sintética da evolução? É porque ela houve um certo avanço, tá? Um avanço aí sintético. A teoria de Darwin, a teoria da evolução de Darwin, ela tornou-se fundamental para a evolução das espécies, tá? A teoria dele aí foi muito importante para isso. No entanto, ele não conseguiu explicar, já que na época eles não faziam ideia da genética, eles não tinham conhecimento da genética, não existia ainda o conhecimento dos genes e muito menos dos cromossomos. Eles não tinham esse conhecimento. Então, Darwin ele não conseguiu explicar como as características que surgiam nos seres, elas eram passadas para os seus descendentes. Lembrando aí da evolução de Darwin, da seleção natural, né, que os seres eles se adaptavam ao ambiente, aí podia surgir mutações em suas estruturas, né, surgir novas estruturas, inclusive outras deixar de existir também, mas Darwin não conseguia explicar ainda como essa nova característica era passada para os seus descendentes, já que eles não conheciam genética, nem genes e nem cromossomos. Tá? Então, ficou parado aí por um tempo. Porque essa teoria da hereditariedade que nós vimos, né, com Mendel, ela só veio surgir aí bem depois. Os estudos da genética e hereditariedade surgiu 40 anos após a morte de Darwin. Então, não tinha muito o que ele fazer mais, né? Já estava morto. Então, restou para que os outros cientistas, outros inovadores aí estudassem a evolução de Darwin, mas analisando agora essa transferência genética pela hereditariedade, né? Usando já unindo as ideias de Darwin com as de Mendel, a evolução com a transferência genética, certo? E foi assim que surgiu a, a teoria da evolução sintética, ou neodarwismo, tá? Também chamado de neodarwismo. Deixa eu botar isso aqui. Darwin. Darwinismo. É o darwinismo. Que é como se fosse uma evolução da teoria de Darwin, né? É a teoria sintética da evolução. Essa teoria sintética da evolução, ela avança em relação aos estudos de Darwin, né? Já que agora estão analisando, estão considerando a genética, no caso o material genético, que é o DNA, né? Passa a ser considerado material genético. DNA, certo? E aí agora as ideias de Darwin passam a fazer mais sentido.
que essas características elas eram passadas através do DNA. Além disso, o DNA, que ocorre as mutações de recombinação genética, né? É no DNA que ocorre isso aí, porque Darwin falava que simplesmente os seres eles se adaptavam, né? Havia as mutações e as adaptações, mas não tinha como, ele não dizia exatamente como isso acontecia. Mas aí, a partir dessa descoberta, desses estudos de Mendel e outros cientistas, então eles aí, como eu posso dizer, eles concretizaram, tá? Foram mais a fundo, porque simplesmente Darwin dizia que isso acontecia, e eles aí dizem onde acontece. Já dizem isso acontece, o que Darwin dizia acontece no DNA. Daqui antes ele não fazia ideia de onde acontecia, já que não conheciam o DNA, né? E com essas descobertas, é, as teorias ficaram ainda mais elaboradas e mais aceitáveis. Aí, certo? Essas características que aconteciam, essas mutações e essas recombinações genéticas no DNA, elas eram passadas para os seus descendentes através aí da genética, né? Que nós vimos no capítulo anterior, formando aí novas espécies. Deixa eu só escrever isso aqui. A partir dessas transformações, dessa mutação e dessa recombinação genética, é que vai surgir aí novos seres com essas novas características que podem ser mais aptas, essas características podem ser favoráveis ou não para os seres eles conseguirem sobreviver diante a seleção natural, a teoria de Darwin, né? Então, tire um print que vamos falar sobre a mutação. Ou copiem, né? Não sei como é que vocês estão fazendo. Posso apagar? Não, não tá focando. Como é que eu vou ter a print? Pronto, já tirei. Tá.
a mutação nada mais é uma alteração, tá? É exatamente uma mutação, tá? É algo que acontece de diferente no DNA, algo anormal que acontece no DNA, que vai fazer com que esse ser, no caso, pode ser que seja formado um novo ser ou não. Isso vai ficar mais claro na frente, tá? Mas esse ser que obtém essa mutação, ele pode ser favorecido ou desfavorecido, tá? Vai ficar também mais claro. Todos os seres, eles apresentam material genético, tá? O que forma lá o cromossomo e que também é formado pelos genes, tá? Esse material genético, ele pode sofrer alterações. Pode ser alterações durante a divisão celular de mitose. Geralmente essa mutação, ela acontece quase sempre, né? Ela acontece nas células, na divisão celular, tá? Algumas podem acontecer naturalmente, sem efeito, sem nenhuma ação do exterior, tá? Naturalmente mesmo do próprio organismo, ou podem ser aí com fatores externos, como é utilizado o raio ultravioleta, tá? Para causar alteração genética. Elas acontecem sempre na divisão celular, tá? Ou pelo menos quase sempre acontece na divisão celular. E nós sabemos que existem duas divisões, a mitose e a meiose, certo? Só escrever aqui. Deixar bem mais claro, tá? Todo ser vivo ele possui o DNA e esse DNA ele é formado por uma sequência de genes formado por uma sequência de genes e a mutação ela acontece exatamente nessa sequência, tá? Acontece exatamente nessa sequência de genes. Posso colocar isso aí. Aqui mesmo. Outra coisa. Elas podem ser naturais ou podem ser causadas por fatores externos, né? Você é espontânea.
Olha o Isaac aí, ó. Poxa, entrou não. Enfim. Pronto. E essa mutação, ela pode ser espontânea, ou seja, natural. Alguém falou? Foi? Pois é. Ô, cara, eu entrei logo que a internet tá caindo toda hora. Beleza. É. Certo? Pode ser espontânea ou por fatores externos. Espontânea seria naturalmente, tá? Ninguém tentou fazer nada, só simplesmente do organismo do ser vivo, sei lá qual foi ele, aconteceu de surgir uma mutação lá no seu material genético. Tá? Isso é espontâneo. Fatores externos é quando ou alguém ou o meio onde ele vive interferiu no seu material genético. Tá? No caso, o raio ultravioleta pode ser sim, que foi através da radiação solar, ou algum cientista ou algo do tipo, tentou fazer essa mutação manualmente, inserindo um raio ultravioleta. Tá? Isso seria um exemplo de fator externo. Essas mutações, geralmente ocorrem no processo de divisão celular. Durante a divisão celular, isso aí vai e ocorre. Geralmente é durante a divisão celular. Tá? E aí nós sabemos que existem dois, né? Quais são os dois? Mitose e meiose, né? Tá aqui. Mitose e meiose. Tira um print para eu apagar aí e poder explicar sobre a mitose e a meiose. Posso apagar? Oi. Apagar. Vocês não falam nada, eu vou apagar mesmo. Se não estou reclamando, é porque eu posso. Ó, uma das mutações ocorre no processo de mitose. Essa nova característica, essa mutação, ela não é transferida para os seus descendentes. Tá? Não é transferida aí para os filhos dessa espécie aí, para os descendentes dessa espécie. Vocês lembram que o processo de mitose, essa divisão celular por mitose, é quando o organismo está ali apenas renovando as células, seja substituindo células mortas ou para regenerar um corte, para cicatrizar um corte. Geralmente é em todo o organismo para substituir células defeituosas, células mortas ou células que sofreram alguma danificação, né? Que sofreu algum dano. Então, não é transmitido para os seus descendentes.
Porque as células que são responsáveis pela reprodução, elas sofrem um processo de meiose. É diferente, tá? Então, na mitose, essa nova característica aí, essa mutação, ela não é transferida para os descendentes, tá? Quando ocorre na mitose, não é transmitida para os descendentes, certo? Entenderam o porquê, né? Se não entenderam, diga aí que eu explico. Bom, então acho que entendeu. Então é melhor você explicar. Por quê? Não entendeu? Ó, a divisão celular da mitose, você lembra lá? Uma célula com 2N de cromossomos dá origem a outras duas células idênticas a ela, também com 2N de cromossomos. Lembra? Isso é a mitose. Esse processo é para renovar as células. Se uma certa célula morreu, outra célula semelhante a ela também vai dar origem a outras duas para substituir tanto ela quanto a que morreu, tá? Porque elas vão se reproduzindo e essas células primeiras aqui, que seriam as células mães, a célula mãe, ela vai envelhecendo e vai morrendo. Enquanto as células filhas, elas estão jovens e também estão se dividindo. Foi formada, assim que foi formada, ela já começa a dar origem a mais duas. Cada uma delas vai dar origem a mais duas. E as outras, conforme para trás, vão morrendo. Então, ela vai substituindo células. Nosso corpo, ela libera células mortas o tempo todo. Tá? As cutículas das unhas são células mortas. Tá? O grudo que você tira quando vai tomar banho são células mortas. Tá? Então, tudo isso são células mortas. O seu corpo está sempre repondo essas células. Inclusive, quando você acidentalmente ou de propósito se corta, as células elas precisam se reproduzir para fechar aquele corte. Ela cria a cicatriz ali através da reprodução das células, através da mitose. Tá? Então, mantém-se no corpo do organismo. Você sofreu a mutação, sei lá qual ser vivo foi, sofreu a mutação, se foi no processo de divisão por mitose, vai permanecer naquele ser vivo. Tá? Não vai ser transferida. Vai permanecer nele. Porque a célula de mitose, aqui passa por divisão de mitose, não é a célula de reprodução. Não é ela que dá origem a outro ser vivo. Tá? Já na meiose, o processo de divisão celular por meiose é aquele. Ó. Tem uma célula 2N, que é a célula mãe. Ela vai dar origem, no caso ela dá origem a duas por mitose, depois dá origem a mais quatro por meiose. No caso, indo direto, ela vai dar origem a quatro células meióticas. Né? Essas quatro células, ela tem metade do cromossomo dela ali. Tá? Eu estou indo no processo direto, tá? Mas basicamente é isso. Vai ter apenas N cromossomos, não 2N. Nós vimos esse processo passo a passo, né? Essa célula mãe, ela vai dar origem, através de mitose, a duas células
filhas, então, se é mitose vai ter 2N, e aí então essas duas células filhas vai dar origem, cada uma dá origem a mais duas, né? Uma dá origem a duas e a outra dá origem a mais duas. Por isso eu botei 4 aqui. Tá? Mas o processo de meiose mesmo, só a meiose, no caso, só o processo de meiose, uma célula 2N, ela vai dar origem a duas células N, com metade dos cromossomos. E esses são os gametas. No caso do homem, seria os espermatozoides, e da mulher, o óvulo. Tá? Esses são os gametas, que só tem metade dos cromossomos. Se a alteração genética, se a mutação ocorrer nessa divisão, a mutação vai estar aqui, ó, no gameta. Tá? Porque ocorreu na divisão de meiose, vai estar no gameta. Se está no gameta, você sabe que esse gameta aqui, no caso, se for o masculino, tanto vai ser o masculino ou o feminino, vai se unir com o outro gameta do sexo oposto. No caso, a alteração está aqui, vamos identificar ela. A alteração está aqui, ó. Tá? Tá com alteração. Vai se unir com esse outro aqui. Os dois vão se unir e vai dar origem ao zigoto, que vai se tornar um novo ser, né? Vai se tornar o filho do primeiro ser que ocorreu a alteração genética, ou dos dois seres, né? Esse novo filho, ó, uma célula N com outra célula N, os dois, já falei aqui, agora acabei esquecendo, os dois gametas vai somar, formar aqui um novo filho com dois N. Aqui, N do pai ou da mãe, sei lá, e o N do outro aqui. Tá? Então, dois N's. Formou um novo filho. E como um dos gametas tinha a mutação, esse novo filho também vai ter a mutação. Tá? Então, foi transferida. Se ocorre no processo de mitose, não é transferida para os descendentes. Se for no processo de meiose, ficou claro aqui que ela é transferida. Tá? É que a meiose dá origem aos gametas. E os gametas dão origem aos filhos, né? Seja lá qual for a espécie. Ficou claro porque na meiose é transmitido para os descendentes? Acho que ficou, né? Tá chorando aí. Bom dia, Lucas. Bom dia. Desculpa pela demora, tá? Mas é porque eu tava resolvendo um negocito. Sem bronca. Tá chovendo aqui. Aqui também tá um pouco. Oi? Quê? Não entendi não o que você falou, não. Pronto, tira um print aí que eu vou ainda explicar um pouquinho. Isso aí foi só a diferença de quando ocorre na mitose e na meiose. Tiraram? Eu tirei.
Bom, como eu já falei, a mutação ou as mutações, elas podem desencadear aí características prejudiciais à espécie, mas também podem favorecer a espécie. Também pode ser alguma característica aí que vai dar vantagens a essa espécie, né? São características vantajosas, tá? São essas diferenças expressas com base nas mutações que a seleção natural atua. Lembra lá da evolução de Darwin, a seleção natural? Ó, se um ser ele sofre uma mutação e desenvolve características que naquele ambiente não será muito boa, provavelmente ele não vai sobreviver. Porém, ele também pode desencadear características vantajosas. Aí, com características vantajosas, a seleção natural vai fazer com que esse ser ele continue sobrevivendo, tá? Acho que eu não escrevi isso ainda, né? As mutações podem dar características prejudiciais ou vantajosas, certo? Através disso, através disso ocorre a seleção natural, certo? E aí o ambiente vai dizer se aquela mutação ali é favorável ou não. E é óbvio, né? Se o ser vivo ele expressar aí, através da mutação ou das mutações, características vantajosas, eles vão sobreviver e acabamos de ver aí pelo processo de meiose, né? Vai passar essa característica aí para os seus descendentes, através da hereditariedade. Mas caso seja prejudicial, óbvio, ele não vai sobreviver e não vai, e antes mesmo de reproduzir, ele vai morrer e essa característica prejudicial não será passada para nenhum outro descendente e deixará de existir. Certo? Será aí uma mutação excluída, né? Isso aí eu não vou nem escrever porque também é um pouco óbvio. Se achar necessário, eu escrevo. Bom, não acho necessário, então não vou escrever. Esse ponto maior. Tá sem. Aí nós temos exemplos. Um exemplo é das plantas. As plantas elas possuem a clorofila. A clorofila é um pigmento responsável para as plantas realizar a fotossíntese. Já falei, não sei se foi na turma de vocês, o processo de fotossíntese, a planta ela absorve utiliza água, gás carbônico e luz solar. Através desses três elementos, ela realiza a fotossíntese e transforma e faz com que essas três coisas aí transformem em energia, em alimento para ela mesma. Tá? É uma forma de se autoalimentar.
Por isso as plantas são autótrofas, elas produzem o seu próprio alimento. Isso é a fotossíntese. Não lembro se já falei na turma de vocês. Então, imagine que no processo de divisão celular ocorre a mutação de que a planta, ela não, no caso da meiose, né, que passou para a nova planta, essa nova planta, ela possui a mutação de não conseguir fazer a fotossíntese. Então, aquela semente, ela vai germinar e a planta, ela só vai sobreviver até onde durar os nutrientes que estavam presentes na semente. Quando aqueles nutrientes da semente sumir, quando acabarem, né? E como ela não produz seu próprio alimento, ela não consegue fazer a fotossíntese, ela vai morrer. Então ela germina, se desenvolve até onde conseguir com o nutriente que ainda tem na semente e morre. Tá? Isso é uma mutação que ocorreu nas plantas. Né? Deixa eu botar aqui o exemplo. Exemplo. Pronto. Esse foi o exemplo que eu falei. Então, se ela não realiza fotossíntese, ela não vai conseguir produzir o seu próprio alimento. Já que a fotossíntese é isso, tá? Aí tem outro exemplo também. No caso, esse é um exemplo da seleção natural, né? Da característica prejudicial. Porque para uma planta não conseguir fazer a fotossíntese, realizar a fotossíntese, é o mesmo que um ser humano não conseguir comer. Tá? É a mesma coisa. Então, é uma característica prejudicial. Tira um print aí que eu vou falar um pouco da mutação de efeito positivo. Né? Posso pagar? O efeito positivo, nós temos o exemplo de bactérias. Tem bactérias no nosso organismo. Aí, imagina a situação, tá? Tem uma determinada espécie de bactéria em nosso organismo. Aí, então, nós tomamos um antibiótico para eliminar essas bactérias. Porém, uma delas tem uma característica que se torna resistente. Tem uma mutação aí que se torna resistente a esse antibiótico. Todas as outras morrem, porém ela se mantém viva. O antibiótico não fez efeito com ela. Ela não morreu, ela se reproduz e a partir daí todas as próximas bactérias, a partir da reprodução dessa primeira,
já terão essa nova característica, já terão essa mutação que é resistente a esse antibiótico. Então, o antibiótico não fará mais efeito nessa bactéria, nem nenhuma delas, já que todas elas adquiriram a característica transmitida da primeira, é uma divisão celular, tá? Então, o antibiótico não faz mais efeito nessas bactérias. Quem tiver com o livro, na página 22, tem uma imagem aí que mostra bem isso aí. Tem as bactérias normais, que são as marrons, e tem apenas uma azul lá no meio, que é o conjunto de bactérias que estão causando as doenças. Então, você tomou o medicamento vai eliminar as bactérias que não possuem essa mutação, né? E essa que possui mutação, ela vai se reproduzir e dar origem a outras bactérias com a mesma característica da mutação resistente ao medicamento. Então a doença permanece e agora é pior porque as novas bactérias não morrem com o medicamento, com o antibiótico que você estava tomando. Você precisa encontrar outro antibiótico que tenha alguma ação contra essa característica aí, tá? Esse aqui foi um de desvantagem, né? No caso, essa mutação é de vantagem, ela é vantajosa. Não para os seres humanos, né? Mas para as bactérias, já que elas conseguem sobreviver ali. Então é uma mutação vantajosa. Tá? Eu não vou botar esse exemplo, não é muito essencial. Não. Se vocês quiserem dar uma lida no livro, página 22, fala os dois exemplos, né? Essas mutações, como eu falei, ela ocorrem na sequência genética, né? Na sequência dos genes, ou seja, no DNA. Porém, o DNA é uma estrutura, podemos dizer assim, extensa. Tá? Ela não comparada a nossos tamanhos, mas comparada à complexidade que ela é, que o DNA tem, ele é muito extenso. Tá? Então, ele é extenso e é complexo. E essas mutações, elas podem ocorrer aí de diferentes maneiras. Tá? Como eu dei dois exemplos aqui bem diferentes, né? Uma planta não realiza fotossíntese e o outro já foi para uma bactéria aí, foi nem para um mamífero, não, foi para uma bactéria, tá? Que também pode possuir, já que ela possui DNA, também pode sofrer mutação. E aí já foi uma mutação de resistência a medicamento. Então, ela pode aparecer de diversas maneiras, essa mutação. Desse modo, os organismos ele têm várias formas de evitar e também de corrigir essas mutações. Né? Algumas acontecem e o organismo pode sim corrigi-las. Também pode evitar que elas venham a ocorrer. Tá? Mas mesmo assim, elas ocorrem de maneiras mais frequentes em algumas espécies e outras espécies é mais incomum acontecer mutações. Tá? Nos seres humanos, mutação genética natural assim não é muito comum não, tá? Tem, claro, nós temos aí algumas mutações que é até de certa forma comum, não é exatamente uma mutação, né? Mas é as síndromes, por exemplo, a síndrome de Down é uma delas, tem várias outras, síndrome de Turner, tem outras síndromes. Mas aí de certa forma é uma mutação, tá? Mas nesse caso a seleção natural não consegue afetar nós seres humanos não. Bom, eu vou falar agora de recombinação gênica. Ou genética, né? Deixa eu só botar um negocinho aqui. Eu falei e não escrevi. Né? As mutações.
ocorrer de diferentes maneiras, o organismo pode evitar ou corrigir. A imagem travou aí, enfim. A imagem melhorou? Melhorou. Tire um print e vamos para recombinação gênica. Nós vamos até 10h30, né? Pegar direto até 10h30. Falta um pouquinho. É melhor. A gente termina antes, falta um pouquinho aqui. 10 minutos e a gente termina. A recombinação gênica é bem mais simples. Recombinação gênica. Essa recombinação gênica, vocês lembram que nós falamos que existe o DNA. O DNA ali é composto por uma sequência genética, né, de genes. E o DNA está ligado a uma proteína que forma ali, dá origem ao cromossomo, deixando mais resistente ali de uma estrutura mais assemelhável, né? Nós temos os cromossomos. E quando você tem dois cromossomos, posso dizer, que formam um par, né? Quando você tem dois cromossomos lá organizados em pares, vocês chamam esses cromossomos de homólogos, certo? Então é nesses cromossomos homólogos que ocorre aí a recombinação gênica. Tá? Basicamente é um processo de troca de informação genética, onde há uma mistura de genes provenientes de indivíduos distintos. Tá? Então não é você tem os genes de um mesmo indivíduo, não. Você tem genes de indivíduos distintos. Então esse processo aí ele só ocorre quando existe no processo de reprodução sexuada, ou seja, precisa que dois indivíduos participem da reprodução para que isso aconteça. Então, basicamente, isso acontece na formação do ser. Tá? Quando o ser está sendo formado, o material genético está ali se combinando, né? Você possui ali cromossomos homólogos e esses cromossomos homólogos acabam se recombinando.
Então, você criou a recombinação gênica. Vai ficar mais claro no esquema, no desenho que eu vou fazer, tá? Mas tem uma definição aqui. É um pouco complexa, mas eu vou tentar simplificar. A recombinação gênica e as mutações, que acabamos de ver aí, elas são os principais fatores responsáveis pela variabilidade genética dos seres vivos. Isso quer dizer que, se não existissem as mutações e nem a recombinação gênica, não existia uma variabilidade tão grande, não existia tanta distinção entre as espécies. Se você pegar um exemplo, você sabe que o lobo e o cachorro são caninos, né? Mas eles são ali, basicamente, é como se antes eles fossem o mesmo ser, uma mesma espécie. Alguns deles sofreram alteração genética, sofreram uma mutação ou a recombinação gênica e ficaram diferentes. Então, hoje, eles são caninos, assim como nós temos também gatos e tigres, são felinos, porém são um pouco diferentes, né? Isso é uma variabilidade. Tá? Nos seres humanos nós não temos isso, né? Mas aí nós temos essa variabilidade aí. Eles são bem semelhantes, porém ainda são diferentes, né? Entenderam aí o que é a variabilidade? Estou me referindo. Assim como também as plantas, né? Isso também acontece nas plantas. Nós temos, se você pegar aí uma espécie sei lá, de goiaba, a goiabeira. Tem vários formatos diferentes, vários tamanhos diferentes, não só da árvore, mas também do fruto. Tá? Então, é uma variabilidade genética. Tá? Tanto é que você, quando está estudando a parte de plantas, você tem o nome da planta comum, que é falado, por exemplo, goiabeira, tudo goiabeira, mas cada uma tem a sua variedade, tá? Que recebe um nome científico. Essa variedade é o nome científico dessa planta. Tá? Então, pertencem à mesma coisa, são todas goiabas, mas tem os nomes diferentes. O mesmo acontece com a laranja. A laranja é mais comum você ver. Tem a laranja pera, laranja mimo, tem várias outras laranjas, mas é tudo laranja, não é? Isso foi uma variabilidade que ocorreu aí. Então, isso ocorreu graças à recombinação genética, à recombinação gênica e algumas mutações que surgiram aí. Tá? Como eu falei, as mutações elas são imensas, né? Pode acontecer em várias áreas, de várias formas, certo? Bom, então vamos fazer o desenho e explicar aí como é que isso acontece. Através do desenho fica bem mais fácil de entender. Vamos ver esses dois lápis aqui. Vocês conseguem distinguir a diferença aqui, né? Consegue não, né? Para vocês é tudo a mesma cor. E agora, consegue ver a diferença? Agora Melhor, né? fica melhor, né? Fazer assim, então. Isso é um cromossomo, tá? Deixa eu aumentar aqui. Isso é um cromossomo. E aqui você tem outro cromossomo. Pronto, consegue ver a cor diferente agora. Ótimo. Só que não vai, não vai caber. Mas eu vou tentar fazer em dois passos. São três, mas eu vou tentar fazer em dois. Você tem aqui esses dois cromossomos e eles vão começar, eles são homólogos, tá?
eles vão começar a juntar essa parte aqui, essa parte, com essa aqui. Tá? E vai começar a se unir. Tem que apagar e fazer do lado. Tem que fazer os 3 passos, senão não. Nem precisa ser tão grande, né? Vou fazer menor aqui. Muito fácil. Pronto. Legal. Vocês estão conseguindo ver que eles meio que se. Eles com certeza aqui se entrelaçaram, né? Deixa eu até aqui. Essa haste aqui do azul se entrelaçou com essa outra do vermelho, né? Conseguem ver isso aí. Quem tiver com o livro fica mais fácil de ver na página 23. Eles se juntaram e depois se separam. E quando eles se separam, isso acontece. Agora fica só. Então vocês conseguem ver o que aconteceu aí, né? Eles se uniram, são ainda, né, cromossomos homólogos. Então eles começaram a fazer uma recombinação genética. Eles começaram a misturar esses genes. E depois eles se separaram, ficando um cromossomo com alguns genes do outro e o outro um cromossomo com os genes do primeiro cromossomo. Tá? Então, a recombinação genética ela ocorre quando os genes são trocados, ou seja, eles são recombinados entre os cromossomos homólogos. Os genes aqui eles foram trocados. E esse daqui, deixa eu pegar o preto. Os genes que estavam presentes aqui foi para o outro e o do outro veio para cá. Fizeram isso. Tá? Eles simplesmente trocaram os genes. E aqui embaixo também aconteceu a mesma coisa. Simplesmente foram trocados aí os genes. Certo? Foi isso que aconteceu. Estavam assim,
se recombinaram e quando se separaram, houve a troca de genes ali entre os cromossomos homólogos. Lembre-se, entre os cromossomos homólogos. A recombinação gênica ocorre quando genes são trocados entre cromossomos, não qualquer cromossomo, mas cromossomos homólogos, certo? Isso é a recombinação gênica ou recombinação genética, certo? Entenderam? Isso aí Sim. também ocorre geralmente no processo de permutação, que é mistura, tá? Permutação é trocas. Você começa a reorganizar de formas diferentes. Isso é uma permutação. Vocês veem isso em matemática, mas eu acredito que só no ensino médio. Vão ver o que é uma permutação e vão entender melhor o que significa, tá? Isso ocorre durante a meiose, tá? Como eu falei, é na formação de um novo ser. Então, é quando está havendo a divisão celular, está surgindo um novo ser, é que ocorre isso aí. Né? A permutação, a recombinação gênica, certo? E graças a isso nós temos a variabilidade genética aí. Aí tem um detalhe aí bem interessante também, que a recombinação gênica ela possibilita que um ser vivo tenha características que se associam à sua espécie e que eles não sejam exatamente iguais, tá? Por exemplo, nós mesmos, nós somos a mesma espécie, temos características semelhantes, todos nós temos, pelo menos os que não são deficientes ou que não sofreram nenhum acidente. Temos 2 pernas, 2 braços, 2 orelhas, 2 olhos, tá? Mas, ao mesmo tempo, somos diferentes, tá? Nós temos olhos de cores diferentes, é, tamanhos diferentes também, de orelhas, de olhos, formatos diferentes. Então, temos as mesmas coisas, mas de forma diferente. Tá? Isso é uma variabilidade genética também. Certo? É através disso que acontece a recombinação. E o outro exemplo é que eu usei, né? Dos gatos e dos cães. E graças a isso temos a evolução das espécies. E por hoje é só. Próxima aula nós vamos ver aí como surgem as novas espécies. Certo? Alguma dúvida? Você vai ver essa aula? Não. Não.